Olá, participantes do Congresso sobre a Mente e sobre os estados de estresse, ansiedade e depressão. Eu sou o Frei Everton. Para mim é uma alegria muito grande poder participar desse evento organizado pela Luminária e quero conversar um pouco com vocês sobre o castelo interior. Na verdade, eu quero fazer um convite, que é: entre em seu castelo interior. Castelo Interior é uma obra escrita pela mística carmelita espanhola do século XVI, Teresa de Jesus. Nessa obra, ela nos fala de uma dimensão humana muito importante, que é a dimensão da interioridade. E nós, nessa conversa, servindo então desta teoria do pensamento de Teresa de Jesus, nós queremos apontar alguns elementos que nos ajudam na prevenção e na superação mesmo desses estados mentais. Antes de expor a teoria de Teresa de Jesus, quero falar um pouco sobre esses elementos do estresse, da ansiedade, da depressão. Primeiro, queria dizer que é importante nós validar o que estamos sentindo. Importante é nós termos acesso a este mundo das nossas emoções e até poder falar sobre eles. Às vezes nos sentimos culpados por essas sensações, por esses sentimentos negativos, mas devemos saber que são constituintes da nossa natureza humana, de nós como seres humanos. Por isso é importante nós buscarmos uma visão integral do ser humano e, a partir desses vários elementos que formam o ser humano, ver como eles podem contribuir para a nossa saúde mental. É nesse sentido que nós acreditamos que a espiritualidade, que a interioridade, que a oração, que a meditação pode colaborar muito para a nossa saúde mental. Quando nós percebemos que se avizinha esses estados emocionais de estresse, de ansiedade e depressão, é como se dentro de nós despertasse um sinal de alerta. Esse sinal de alerta quer dizer simplesmente que nós precisamos de cuidado. Aliás, um slogan que deve nos acompanhar toda a nossa vida é o seguinte: cuide-se, cuide dos outros e se deixe cuidar. Cuide-se quer dizer que precisamos estar atentos ao mundo que nos rodeia, ao mundo que está dentro de nós. E muitas das coisas dependem de nós, de como nós levamos a nossa vida e do estilo de vida que nós temos. Mas é importante também cuidar dos outros, saber que a nossa vida está interligada, que não basta nós estarmos bem. Para nós estarmos bem, o outro também precisa estar bem. Então, além de cuidar de nós, precisamos cuidar dos outros. E se deixar cuidar talvez seja uma das coisas mais difíceis. Às vezes nós somos prepotentes ou autossuficientes e não nos deixamos ser cuidados pelos outros. Sobretudo, às vezes na velhice, quando os anos começam a pesar, nós temos dificuldade de se deixar cuidar. O tema da nossa conversa é: entre em seu castelo interior. Como eu disse, é um convite que gostaria de fazer. E o objetivo é mostrar como a espiritualidade, a interioridade, a meditação pode nos ajudar nesse cuidado. O primeiro ponto, ou ponto de partida, é nós reconhecermos esta interioridade, que nós não somos só formado de elemento material, de exterioridade. Nós não somos apenas um corpo, também somos um corpo. A dimensão corpórea é uma dimensão muito importante, a dimensão biológica
é uma dimensão muito importante, mas ela não é única e ela deve ser compreendida em relação com os outros elementos que formam o ser humano. Nesse simbolismo do castelo interior, o corpo é o que Teresa de Jesus chama de muralha, as muralhas do castelo. E ela diz que muitas pessoas vivem ao redor do castelo e ficam apenas preocupadas com as aparências, com a aparência do corpo. Essas pessoas acabam ignorando o que tem dentro do castelo, acabam ignorando a riqueza e a beleza interior que existe dentro de cada um de nós. Por isso, ela nos faz um convite em entrar neste castelo por meio da porta da meditação. A meditação é o que nos dá acesso ao nosso mundo interior. Gosto de dizer que dentro de cada um de nós existe um mundo, existe na verdade um cosmo inteiro, é algo muito grande que existe dentro de cada ser humano. E às vezes nós ignoramos as riquezas de nossa própria casa e vivemos perambulando pela rua ou vivendo na casa dos outros, preocupado ou vivendo a vida dos outros, deixando de viver a nossa vida. Quando nós entramos dentro de nós mesmos, por meio da meditação, por meio da oração, nós descobrimos que dentro de nós há uma presença de Deus, uma presença do transcendente, uma presença que quer se relacionar conosco. Deus, dentro de nós, quer estabelecer uma relação conosco. E essa presença, essa relação, é uma relação de intimidade, é uma relação de amizade. Por isso, dirá Teresa, que orar é tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem nós sabemos que nos ama. Quero agora abordar alguns conselhos muito práticos para a nossa vida, para podermos cultivar esta interioridade. Nessa analogia do castelo, Teresa irá nos falar de 7 moradas, 7 dimensões do ser humano. Nas primeiras moradas, o essencial é o autoconhecimento. Como é importante buscar esse autoconhecimento, esse conhecimento próprio. Como é importante buscar a nossa identidade, o que somos, o que nos define de fato. Como é importante também nesse processo de autoconhecimento perceber que nós somos ou estamos em construção, que o ser humano não está acabado, mas está em construção, está se fazendo, está criando a sua identidade. Também é importante nesse autoconhecimento perceber que uma das coisas que nos define é a relação. Nossa vida não existe fora da relação. Aliás, nós mesmos somos fruto da relação dos nossos pais. Nesse processo de autoconhecimento, talvez deveríamos também ter acesso às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às nossas vivências e saber dar nome. Talvez nos ajudaria se ao longo do dia, ao passar por alguma situação, nós nos perguntássemos: o que estou sentindo de verdade? Esse processo de autoconhecimento, que é um processo contínuo e que deve acompanhar toda a nossa vida. Teresa diz que o autoconhecimento é como o pão que acompanha todos os manjares. Toda a refeição na cultura espanhola é acompanhada pelo pão, e esse pão é o autoconhecimento. Tudo o que nós fazemos precisa ser nessa consciência de si mesmo. Grande mal seria passar por cima do que nós estamos vivenciando. Grande mal seria
ignorar todo esse nosso mundo interior, todos esses nossos sentimentos. Por isso, para adentrarmos a nossa interioridade, nós precisamos introduzir na nossa vida alguns momentos de silêncio. O silêncio, na verdade, é um grande instrumento, um instrumento importante para ter acesso a esse mundo interior. O silêncio é o que nos permite entrar em sintonia com o que há de dentro de nós mesmos. O silêncio não pode ser entendido apenas como ausência de barulho. Esse é uma espécie de silêncio, mas um silêncio muito inicial. Há um silêncio mais profundo, que é o silêncio interior, em que nós também acalmamos a tempestade que existe dentro de nós. E essa água já acalmada, podemos então olhar e ver o que há debaixo, o que há no fundo do mar. Por isso, nós devemos exercitar esse silêncio. Sugiro que durante o dia a gente faça pequenos momentos de silêncio em que a gente até pode colocar o despertador para nos avisar que aquele momento nós vamos parar, nós vamos deixar o que nós estamos fazendo, nós vamos sentar numa posição cômoda, nós vamos procurar silenciar e acalmar a nossa respiração e nós vamos tomar consciência do que somos, dos nossos sentimentos, do que se está passando dentro de nós. Esses pequenos oásis de silêncio introduzido na nossa vida permite com que nossa vida não tome um ritmo acelerado, porque um dos grandes males do nosso tempo é exatamente isso, vivermos em um ritmo acelerado. Talvez um dos elementos que esta pandemia nos ajudou a fazer é frear um pouco esse ritmo frenético que só nos faz adoecer. Esta busca de que tudo se dê no instantâneo faz-nos ignorar que os processos mais profundos requerem tempo. E aqui está uma pergunta: como nós estamos nos relacionando com o nosso tempo? Como nós estamos vivendo essa dimensão do tempo? Tudo que é profundo requer muito tempo. E mesmo a vida, ela requer tempo para ser saboreada. Às vezes nós vivemos a vida como se estivesse consumindo, devorando, e simplesmente passamos por cima de tantas coisas. Talvez para superar essa ansiedade, esse estresse, seja necessário nós rever esse elemento, como estamos lidando com o tempo. Não queira devorar, não queira consumir as coisas. Deixe que elas se comuniquem a ti. E aqui nós trazemos um outro elemento muito importante na espiritualidade, que é a contemplação. Perder tempo contemplando as coisas. Contemplar, que quer dizer olhar, mas um olhar profundo que nos permite ir além da aparência e chegar à essência de cada coisa. E o mesmo nós poderíamos dizer para as pessoas. Nosso relacionamento geralmente é pela aparência, pelo que o outro aparenta ser. Pode aparentar ser simpático, pode aparentar ser antipático, e a nossa relação se dá por conta disso. O convite aqui é ir além desta aparência e nos comunicarmos a partir da essência. E na essência de cada ser humano, nós vamos descobrindo uma bondade e uma beleza. Entrar no castelo interior,
Buscar o autoconhecimento vai nos ajudando a perceber isso, a preciosidade que o ser humano é, a preciosidade que você é, mas também a preciosidade que as pessoas que convivem contigo também são. E a partir dessa preciosidade, a relação que se estabelece é outra, é sobretudo uma relação de respeito. Quando nós falamos sobre o tempo, também deveríamos de pensar um pouco como nós estamos lidando com as coisas do dia a dia, com essas coisas que são simples, são cotidianas, às vezes são coisas pequenas e nos parecem até mesmo ser insignificantes. Mas a maior parte da nossa vida são formadas por essas pequenas coisas. E talvez seja importante que a gente comece a valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Um dos elementos que podemos afirmar que esta pandemia nos ajudou a perceber é o valor das pequenas coisas. O valor de um abraço, por exemplo, um valor de simplesmente poder caminhar num parque tranquilamente e tantos outros elementos tão simples que nós, ao ver-nos privados, começamos a valorizar. Por isso, em vez de sofrermos com a ansiedade e a preocupação com o que virá, com o que irá acontecer, precisamos valorizar o momento presente, esse único que realmente está em nossas mãos e que nós podemos utilizá-lo. Então valorize o momento presente e procure viver essas coisas ordinárias de forma extraordinária. Com certeza nossa vida terá um novo sabor, com certeza nossa vida terá uma nova cor. O importante não é tanto o que nós fazemos, o importante é a intensidade com que fazemos as coisas. O importante é que, ainda que sejam coisas pequenas, sejam feitas com muita intensidade. Isso nos ajuda a superar a cultura do nosso tempo, que valoriza o hiper, o que é grande, o que é fantástico, o que é mega. Essa cultura que às vezes se impõe sobre nós de tal maneira que coisas belas do cotidiano são ignoradas. Viver a interioridade nos coloca em contato com tudo isso. Outro elemento que nós encontramos neste castelo interior é a necessidade de nós lutarmos contra algumas coisas que estão dentro de nós. E uma das coisas que fazem muito mal para nós são os nossos pensamentos negativos. Às vezes nós nos envenenamos mentalmente. Por isso, como é importante cuidar dos pensamentos. Sabe que os santos padres do deserto, eles tinham uma prática muito simples, mas muito interessante. Eles diziam que à entrada dos nossos pensamentos, nós deveríamos de colocar um porteiro. E esse porteiro deveria de perguntar a cada pensamento: tu vem trazer paz ou tu vem me perturbar? E aqueles pensamentos que não têm fundamento, que não trazem bem algum, não deveríamos deixar que entre em nós. E aqueles pensamentos bons, aqueles pensamentos retos, aqueles pensamentos que nos trazem paz, esse deveria de ser cultivado em nossa mente. Então, o convite aqui é para você não ficar preso em seus pensamentos negativos.
às vezes nós ficamos como que patinando nesses pensamentos negativos e não nos damos conta que isso acaba nos envenenando. Por isso, às vezes, precisamos apenas olhar com objetividade os fatos, saber discernir e saber também relativizar muitas coisas. Às vezes, o que damos muito importância não são lá coisas tão importantes e acabamos sofrendo desnecessariamente. Um dos conselhos que Santa Teresa dá neste livro e também em outros livros é de esse contato com a natureza, esse contato com a criação, porque nós podemos aprender muito com a criação. Mas talvez seja também interessante reconhecer que nós mesmos somos partes desta criação, que nós mesmos somos parte da nossa natureza, somos seres vivos, porque a criação não é algo fora de nós, é algo do qual nós participamos. E por isso o elemento essencial é entrar em comunhão com a natureza. Todos nós sabemos que isso é muito saudável, esse contato com a natureza que pode acontecer de muitas formas. E saber se relacionar com a criação e deixar que a criação também nos fale, se comunique a nós. Outra sugestão para superarmos esses estados mentais negativos é trabalhar com a criatividade, com a nossa mente, com essa capacidade criativa que existe dentro de cada um de nós. Aliás, temos escutado muito sobre esse tema de reinventar-se e talvez seja necessário sim utilizar de muita criatividade para esse recomeço. Por isso, faz bem cultivar a esperança, cultivar em nós essa virtude de quem espera, de quem almeja, de quem sonha. Como é importante nós termos esses projetos para a nossa vida. Mas é bom que esses projetos sejam de início pequenos e grandes. Pequenos para estar mais próximos da realização, mas é também importante que a nossa alma, que o nosso coração esteja esses desejos grandes. Um outro conselho que podemos tirar desse castelo interior é que o castelo interior tem um centro, tem uma morada principal, e nesta morada principal onde o rei mora, é a morada onde Deus mora no interior de cada um de nós. E o convite é viver desde este centro mais profundo. E viver centrado é viver a partir desse centro. O oposto seria viver fragmentado, em pedaços dispersos, pois o silêncio, a meditação, nos permite voltar a esse centro. O silêncio e a meditação nos permite superar esta fragmentação, esse viver disperso. Aqui deveríamos, quem sabe, tomar um pouco mais de cuidado com os meios tecnológicos, porque eles têm uma habilidade muito grande de nos afastar de nós mesmos e de nos afastar daquelas pessoas reais que fazem parte da nossa vida. Estar conectado é bom sim, mas estar presente realmente é muito melhor. Como todo e qualquer instrumento, precisamos saber quem está dominando quem. Estamos dominando essa tecnologia
ou estamos deixando que essa tecnologia nos domine? Por fim, como dizia, esse castelo tem uma morada, a morada do Rei, a morada de Deus. E é importante nós vivermos a nossa vida a partir desta consciência, a consciência da presença de Deus. Da presença de Deus que nos envolve e que nos acompanha em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento. Sempre estamos diante de uma presença amorosa. Sempre estamos diante de um olhar amoroso. Como diria um outro místico carmelita, João da Cruz, também espanhol, também do século XVI, ele dizia que o olhar de Deus é amar. Ou seja, se tomamos consciência que estamos debaixo desse olhar, tomamos consciência de que estamos sendo amados. Deus quer se relacionar com cada um de nós, com cada ser humano, nessa relação de amor. E contemplar é, na verdade, descobrir-se contemplado por este olhar, por esse amor. Que esse nosso congresso nos ajude profundamente a partir das várias ciências. A contribuição das ciências são muito importantes e acredito que junto à contribuição da ciência, a contribuição da espiritualidade também nos permite ter acesso a este nosso mundo interior e saber lidar com os nossos sentimentos, com esses estados de ânimos que às vezes nos visitam. Que você não tenha medo de entrar no teu castelo interior. Que você não tenha medo de descobrir tantas riquezas que existem dentro de ti. Que você tenha coragem de entrar pela porta da oração, pela porta da meditação. Um grande abraço.